Sejam muito bem-vindos ao Virada de Jogo Podcast. E, gente, no episódio de hoje, episódio extra de hoje, vamos fazer um resumão, um overview de como é que foi esse final de temporada dos clubes na Europa e também uma introdução de como é que vai ser essa Copa do Mundo de clubes, viu? Vai ser movimentada, vai dar o que falar e, vai ter jogo inusitado aí pra gente assistir. Bom, para comentar disso tudo, eu não poderia estar sozinho, estão aqui comigo hoje Platini. Fala, meus amigos. E Lucas. Fala, rapaziada. Bom, vamos pela ordem cronológica do que aconteceu nessa reta final de temporada. Nós comentávamos muito sobre o que seria essa final de Champions League, né? Uma Champions League diferente, uma edição totalmente diferente que estávamos acostumados. Teve aquela fase inicial, né? Que foi a fase de liga, teve toda aquela classificação para os primeiros colocados, tudo foi muito interessante. Eu gostei do formato, inclusive, não sei vocês, eu particularmente gostei, tá aprovado, pode seguir desse jeito. E, inclusive, na primeira edição tivemos um campeão inédito, jogão, viu? 5-0. Bom, mas disso todo mundo já sabe o que aconteceu na final dessa temporada, o brilho ali do Luiz Henrique com esse clube, né? Um PSG low profile, como todo mundo estava falando. E eu gostei, viu? Low profile, mas os caras estão jogando fino, hein? Vai dar trabalho nessa Copa do Mundo de clubes da FIFA. O PSG, ele, tipo assim, nessa final, todo mundo esperou que seria um grande duelo, né? E acabou que tendo uma surpresa que eu acho que ninguém, assim, esperava que o PSG ia realmente chegar, né? Em mais uma final. E ali com aquele peso de, com certeza, precisamos ser campeão, porque a gente tá tendo mais uma chance e a gente não tem esse troféu. E o time jogou como se, né, essa final parecia que o PSG já tinha ganho, sei lá, 2, 3 Champions League. E entre tantas coisas que a gente vai comentar desse jogo aqui, eu já queria destacar o Doué. O moleque cravou algo gigantesco na história do PSG, um moleque tão novo. E o cara jogou muito, o moleque pegou ali e chamou uma responsa como se fosse um jogador já, né, que tinha muito currículo na competição. E você vê que do lado da Inter teve a decepção total, né, porque acabou eliminando, e muita gente depois conversou, né, sobre esses negócios de, pô, a Inter eliminou o Barcelona para chegar na final e perder de 5-0, né? E lógico, a gente nunca vai saber como que seria o cenário, né, se o Barcelona tivesse avançado, né? Se daria mais trabalho. Eu acredito, né? A gente nunca vai saber, mas eu acredito que o PSG talvez não conseguiria fazer o que fez com a Inter se fosse contra o Barcelona, né? Então, mas já que não foi esse o cenário, o PSG conquista aí a inédita UEFA Champions League, um projeto que vem de muito, muito tempo e tantos elencos, tantos jogadores passaram por ali, né? E os caras sempre com essa ambição de trazer a orelhuda para Paris e pro Luiz Henrique um final muito feliz, né? Porque teve toda a homenagem, né? A filha dele no final da partida. Então, assim, pro lado deles, assim, teve um gosto muito, mas muito especial por todos esses fatores. Não, de fato foi muito especial por toda essa história que carrega, né, ali a trajetória do Luiz Henrique, na última vez que ele foi campeão da Champions League, teve toda aquela cena com a filha dele, a Shana, né? Então, de fato, a torcida abraçou muito a causa, né? Abraçou muito o Luiz Henrique, até porque ele foi campeão em tudo, ele foi tríplice coroa, ele conquistou todos os títulos ali na França. Então a torcida estava mais do que do lado dele, né? Teve todo esse apoio. O Platini trouxe esse ponto interessante. Se o Barcelona estivesse na final, seria diferente. Cara, analisando o futebol, né, na temporada, o Barcelona ganhou a tríplice coroa também ali do Nacional. Mas questão de futebol, o Barcelona jogava um pouco mais ofensivo, talvez fosse um jogo melhor de assistir. Mas a Inter passou do Barcelona com muito mérito. Mas, de fato, foi uma final muito sem graça, porque 5-0 não tem nem o que a gente debater. O PSG dominou do começo ao fim o jogo, né? Eu acho que um 5-0 ninguém esperava, né? Até porque a Inter tem como um dos seus principais atributos, né? Uma das suas principais características é o sistema defensivo.
apesar de ter tomado 6 gols na semifinal contra o Barcelona, esse é um dos pontos fortes da Inter, talvez seja a principal característica dos times do Inzaghi, que foi para o futebol árabe até. Então acho que um 5-0 ninguém esperava. Porém, eu acho que poderia ser diferente, sim, o jogo se o Barcelona tivesse ido para a final. Não sei se o Barcelona seria campeão, mas acho que o jogo seria mais equilibrado. Até porque, para mim, o que pesou muito contra a Inter foram as derrotas nas competições domésticas, né? A Inter perdeu a final para o Milan na Copa da Itália, perdeu a liderança para o Napoli no Campeonato Italiano. Então acho que a Inter chegou muito desanimada para esse jogo contra o PSG e acho que isso pesou, porque um 5-0 é muito atípico, é um resultado inédito numa final de Champions, nunca tinha acontecido 5 gols de vantagem numa final, então é um resultado muito raro e eu acho que isso que pesou pro time da Inter, esse lado psicológico de ter fracassado nas competições domésticas e um time que poderia ter sido campeão da Tríplice ficou sem nada na temporada. E o Luiz Henrique, né, que há 10 anos atrás, se não me falha a memória, conquistou a Champions League com o Barcelona, né? Então, e isso também faz aquela reflexão para você ver o quão difícil é conquistar a orelhuda, porque ao contrário, obviamente, de clubes que têm a tradição e têm muitos títulos, igual o Real Madrid, o próprio Liverpool, o Bayern de Munique, o Milan, enfim, entre outros que também têm menos títulos, mas com certeza tiveram o prazer, né, de conquistar esse título que é o mais importante da Europa. Você vê que é um trabalho muito árduo, né? Assim, você tem que não só fazer o time jogar, você tem que ter as peças certas. É claro que a parte financeira hoje em dia conta muito, né? Mas não é tudo, porque a gente viu ao longo da história que, assim como a gente viu esse PSG tendo Messi, Neymar, o Mbappé, né? Para o próprio Mbappé foi algo, assim, maluco, né? Porque ele sai do Paris Saint-Germain e imagine, ele ficou lá assistindo com certeza esse jogo, né? Acredito que ele tem sim o lado torcedor com o Paris Saint-Germain, até porque ele jogou por muito tempo lá. Mas é bizarro que depois de toda essa mudança, o time foi mais pé no chão com as contratações, né? A gente já falou isso várias vezes aqui em outros episódios. Então, isso também coloca o peso de saber o quanto é difícil de conquistar. E chegar numa final e ter esse tipo de desempenho, né? O que o PSG conseguiu realizar dentro de uma final é algo inédito, né? Nunca um time ganhou, né, com esse placar tão vasto dentro de uma final e não ganhou assim de qualquer time, né? A Internazionale tem um time que joga junto há muito tempo, um time sólido, é um time que sempre tá brigando ali no Campeonato Italiano, sempre tá avançando, geralmente muito à frente ali na Copa da Itália. Então é um time que incomoda, é um time experiente, né? Acho que mescla muito ali a equipe, mas acho que tem muitos jogadores experientes do lado da Inter e esse PSG apostou, né, realmente em jovens jogadores, em jogadores que, né, se destacaram em outros clubes e esses caras acabou parando aí no Paris Saint-Germain, aceitaram o projeto e deu muito bom, né, porque todos eles marcaram sua história na competição e do clube com a inédita Champions League. Então, é um trabalho assim de aplaudir mesmo, porque mesmo com todo esse contexto, né, da filha do Luiz Henrique, né, e por ele ser um cara que realmente fez de tudo para trazer essa inédita. Parabenizar também o capitão Marquinhos, né? Ele que tá aí à frente do Paris Saint-Germain como capitão, né? Deu aula ali de como falar francês, né? O cara realmente, né? Eu particularmente eu nunca tinha analisado, né? Nunca tinha visto uma entrevista dele falando assim, né? Realmente totalmente fluente, né? Tanto que a gente viu em muitos vídeos o pessoal que fala francês e assim elogiando mesmo o quão ele fala bem, né? As palavras realmente eu acho uma língua assim muito difícil. Então até nisso o Marquinhos aí deu aula. O cara, além de levantar a taça inédita e deixar a marca da história, o que também, né, crava ele como um dos favoritos a ser titular também na seleção, né? Porque o Brasil também sofre muito com esse cara ali realmente principal na zaga, né? Mas realmente foi algo histórico que o Paris Saint-Germain fez na final e conquista essa inédita Champions League. Sobre o Marquinhos, eu acho que é até bonito isso da parte dele, né? Porque ele é realmente um capitão, ele é realmente um líder desse time. O PSG, todo mundo sabe que vem de muitos fracassos nos últimos anos, né? E ele sempre era o cara que dava a cara. Sempre quando o time fracassava, era ele quem dava entrevista para os portais brasileiros, para fora também na França. Então ele sempre dava a cara a tapa no momento de dificuldade
e agora finalmente ele pode dar uma entrevista comemorando, conquistando e celebrando junto com a torcida a conquista mais esperada da história do PSG. Então é muito bonito isso. E sobre o Luiz Henrique, ele até tinha comentado em outra oportunidade, acho que não sei se foi antes ou depois da final da Champions, mas ele falou que esse foi o trabalho mais autoral da carreira dele, né? Apesar daquele Barcelona ter sido muito vencedor, ser um time histórico, querendo ou não, ali ele era refém da ideologia do Barcelona, de como o clube pensa futebol. Querendo ou não, ele era muito refém do trio MSN, de jogar para aquele trio. Até no começo do trabalho dele pelo Barcelona, teve alguns problemas com o Neymar, do Neymar não gostar de ser substituído, enfim. Então esse realmente é um trabalho autoral do Luiz Henrique, o PSG finalmente dando autonomia para o seu treinador e tem dado certo, né? Esse time não tem como falar que não tem o dedo do Luiz Henrique na forma de jogar, em como os jogadores são associativos, enquanto aqueles jogadores trocam de posição durante o jogo, o Dembélé vindo recuar jogando como um meia, um camisa 10 na maior parte das vezes, os pontas muito participativos, o Vitinha fazendo uma temporada da vida. Então, os laterais também não tem como não destacar o Nuno Mendes, o Hakimi, o próprio Marquinhos. Então é um trabalho muito, muito bom do Luiz Henrique e mostra como ele ainda tem muita, muita lenha para queimar, né? Falavam que ele já estava ultrapassado porque ele só ganhou com aquele timaço do Barcelona há muito tempo atrás e ele mostrou que ele pode fazer ainda assim grandes times e foi isso que ele fez e por um clube que nunca havia ganhado, né? Isso só torna a conquista maior ainda, né? Com certeza, Lucas, né? Bem destacado a questão, né, do, do destaque que teve, né, o próprio Hakimi, né, o Vitinha, né, o Kvicha Kvaratskhelia também, outro jogador, né, que chegou aí, pegou a sete do Mbappé, chegou puxando a responsabilidade, um jogador muito versátil ali, né, um ponta rápido, habilidoso, tem visão de jogo, então é um jogador que chegou para agregar muito aí desse time. Então, assim, não tem muito o que falar. Ia dar um destaque também pro Pacho, né? Ele que é um zagueiraço aí, até não via nele assim algo muito fora da curva. É o que a gente costuma dizer, né? Às vezes tem jogadores que é pouca mídia, né? E muito futebol. E agora se vão manter, né, obviamente, essa pegada, né, ao longo dos anos, só o tempo vai dizer, mas que com certeza ele foi um jogador importantíssimo, não só na Champions League, mas na temporada inteira. Isso é certeza, né? Ele que é titular absoluto da sua seleção. Então, realmente, o pacote completo ali da questão do Paris Saint-Germain, dos jogadores, cada um fazendo a sua função, obviamente aplicando tudo aquilo que o Luiz Henrique, né, queria que eles fizessem na final, eu acho que, né, não tem nem como achar, acho que um ponto negativo, né, porque acho que toda essa parte negativa ficou pro lado da Inter mesmo, né, que acho que sentiu, né, a gente, às vezes, muitas vezes tem essa percepção de que a Inter não quis, não teve vontade, mas eu acho que eles realmente se perderam no jogo, viram o tanto que foi dominante o Paris Saint-Germain e realmente quando eles se deram conta, viram que estava praticamente irreversível, né? Eles conseguiram assustar o Paris Saint-Germain. E para quem não sabe, né, a filha do Luiz Henrique, ela morreu aos 9 anos, né? Foi em 2019, ela foi vítima de um tumor ósseo, né? Com certeza, né, todo mundo que já perdeu um ente querido, um amigo, uma pessoa muito próxima, sabe o quanto é difícil, né, essa dor, né? Então, para o Luiz Henrique juntar essa questão e conseguir aplicar o seu trabalho, né, ter o foco, ser tão profissional, né? E óbvio, ele é um ser humano, então com certeza para ele não deve ter sido nada fácil, né? Mas com certeza foi bonito, né? Pelo menos a torcida ali estava com ele, mostrou ali todo esse respeito, esse afeto, né? Então, acho que foi a cereja do bolo realmente, porque muitos que talvez não gostem do PSG ou não estavam ali torcendo de fato para o Paris Saint-Germain conquistar essa Champions League, mas com certeza acredito que é unânime. Todo mundo ficou feliz aí por esse final, muito por conta do Luiz Henrique e por toda essa parte dramática, né? Que é uma coisa que envolve, né, o sentimento do ser humano, então foi muito bonito. E é engraçado como o PSG já é um time bilionário desde 2013, né? Que o Sheik ali chegou no clube. E você vê quanto tempo demorou, né, para essa maior conquista, né, que o clube tanto esperava chegar. Demorou muito tempo. Foi assim com o Manchester City também, bateu muito tempo na trave, né, até conseguimos montar um time ali vitorioso, a ponto de ganhar de grandes clubes na Europa, como é a Inter de Milão.
Engraçado que a Inter de Milão também só perde para os clubes que virgens nessa competição, né? Manchester City, o Celtic no passado também. Isso é engraçado. Para você ver, não é fácil. Quando você vê que o Real Madrid ganhou aquelas 3 seguidas, 2016, 17, 18, com o mesmo técnico, óbvio, tinha um dos maiores jogadores da história, mas tem que valorizar muito. Né, e esse é um lado, né, o outro lado da moeda que é trágico, né, porque a Inter de Milão consegue chegar aí num curto período, vamos dizer assim, em finais de Champions, né? Isso mostra o trabalho bem feito que né, ali aplicado pelo clube, né? Porém, eles são o lado que realmente ficam com esse gostinho amargo, né? Porque chega em 2 finais e não consegue. Essa última aí com certeza também ter sido muito dolorosa, né? Porque perderam para um placar muito elástico, né? Então, contra o Manchester City, atacou bem, teve grandes chances e não conseguiu fazer e acabou perdendo aquela final. Então, para a Inter, assim, fica aquele reflexo de realmente ver o que vai ser feito para a próxima temporada, as peças que vão sair do clube, talvez novas chegadas, enfim, o mercado vai ser muito movimentado. A gente, ao longo dos episódios, vai trazer também muita curiosidade das transferências, mas realmente a gente sabe que até para os clubes gigantes, a gente sabe que não é fácil, né? O próprio Liverpool ficou muito tempo sem conquistar a Champions League, o Manchester United até agora não consegue brigar nem para a Premier League, então quem dirá para a UEFA Champions League. Então você vê o Milan, que também tem um peso gigantesco dentro da competição, é um time que também faz tempo que não sabe o que é ganhar a orelhuda. Enfim, a gente pode falar aqui, o próprio Barcelona também está aí, onde, né, ao longo dos tempos aí vem buscando essa Champions League, mas a gente sabe que não é fácil, é uma competição muito difícil. Hoje em dia a gente sabe que o dinheiro influencia muito, tá todo mundo se reforçando nas suas ligas. Outros times que têm um poder, obviamente, aquisitivo muito maior, conseguem se reforçar melhor para a competição, mas não existe uma regra. Eu acredito que realmente o futebol é jogado, cada jogo existe um contexto, a gente sabe que tem, né, os vilões, os heróis, a arbitragem muitas vezes também pode influenciar, enfim, são tantas coisas que estão ligadas, né, dentro de uma partida de futebol que a gente sabe que nunca é um fator apenas que vai concretizar que aquele time pode ser campeão. A gente sabe que é algo muito desafiador, mas o Paris Saint-Germain de tanto que insistiu, né, e realmente o projeto era exclusivamente, obviamente, para conseguir comandar e fazer o clube chegar na tão sonhada Champions League, porque na França o Paris Saint-Germain não leva tanta dificuldade, né? Uma hora ou outra aparece um clube ali brigando pelo campeonato francês, mas o Paris já é muito dominante, né, na França há um bom tempo. Então, realmente o projeto demorou, mas conseguiu trazer o grande fruto, que era trazer a inédita, né? E seguindo com a UEFA, agora por seleções, Portugal conquista ali seu segundo título da Nations. Inclusive, jogadores que foram destaques da final, da trajetória do PSG, foram destaque também agora da Nations, né? Principalmente os portugueses. Ali como Nuno Mendes, que fez uma partidaça, e além de ter sido um excepcional jogando defensivamente, ele ainda foi um dos autores dos gols dessa final. Então, o Nuno Mendes, destaque gigante para ele. Na minha opinião, é o melhor lateral esquerdo dessa temporada. É uma conquista histórica para Portugal, querendo ou não, apesar da Nations, obviamente, não ter a tradição de uma Copa do Mundo ou de uma Euro, para uma seleção que nunca havia ganhado nada até 2016, vencer a Nations e se tornar a maior vencedora da competição é muito grandioso e mostra o tamanho do Cristiano Ronaldo para as seleções, né? Colocou uma seleção minúscula no mapa das grandes seleções do futebol mundial. E nessa partida não tem como não destacar os destaques do PSG, né? O Nuno Mendes foi o homem do jogo, com certeza, apesar do gol salvador ter sido do Cristiano Ronaldo, o gol do empate. O Nuno Mendes fez uma partida excelente, anulou quem para mim é o melhor jogador do mundo na temporada, o Yamal. O Yamal que estava até meio estranho nessa partida, ele muito pouco tentou e quando tentou foi anulado pelo Nuno Mendes. E não só defensivamente, como o Matheus falou, ofensivamente ele participou de todas as ações praticamente de Portugal. O Vitinho também acho que foi um grande destaque desse time.
Eu acho que o Bernardo Silva, por exemplo, ficou devendo. Acho que o Bruno Fernandes ficou devendo. São grandes jogadores que por clubes sempre vão bem, mas por Portugal acho que deixam um pouco a desejar. E no lado da Espanha eu acho que fez muita falta o Rodri, fez muita falta o Dani Olmo, fez muita falta o Pedri no final do jogo e na prorrogação. Acho que foi um erro do De La Fuentes ter tirado o Pedri, não sei a questão física dele, não sei se ele estaria apto a continuar na partida. Porém, a Espanha sentiu muita falta do Pedri, sentiu muita falta do Yamal. Acho que o grande problema da Espanha é a defesa. É o Mingueza, que não é o titular da posição, evidentemente, é o Carvajal. Porém, o Mingueza fez uma partida muito ruim. Acho que o Lenormand também não tem futebol para ser titular de uma seleção que quer conquistar grandes coisas. Então, acho que esses são os pontos principais do que, para mim, causou essa derrota da Espanha na final da Nations. Lucas, muito bem destacado, concordo, porque na era Cristiano Ronaldo, né, a seleção portuguesa realmente colocou ali a sua marca, né, nas competições, né, por seleções. Realmente Portugal não tinha nada, né? Então, para você ver que tudo isso aconteceu e ocorre na era Cristiano Ronaldo, né? Então, Portugal conquista o bicampeonato da Nations League, né? Lógico que foi um jogo muito truncado no começo, a gente teve uma boa parte da movimentação no primeiro tempo, enfim. É claro, os destaques da Espanha, o Zubimendi, o Mikel Oyarzabal, com certeza é um jogador muito versátil ali, né? Ele que, né, não consegue tanto protagonismo na Sociedade por ser um time, né, com certeza muito menos competitivo, mas ele na Espanha ali, ele realmente é um jogador indispensável, né? Ele realmente consegue fazer o time jogar muito, além do Pedri, né, que com certeza, como o Lucas destacou, é um jogador excepcional, um talento nato. É a engrenagem, acho que é uma das engrenagens principais ali desse meio campo da Espanha. E o Cristiano Ronaldo também deixou a marca dele, né? É, um lance, né, que realmente não parecia que ia ter tanto perigo, né? Mas ali a bola acabou meio que tendo uma desviada ali, meio que enganou ali o Cucurella. E muita gente também ali ficou falando, pô, o Cucurella parece que não nem fez um jogo de corpo, alguma coisa, mas acho que no lance, em câmera lenta, a gente vê uma coisa, mas acho que no momento ali nem ele esperava, e o Cristiano Ronaldo, que é um finalizador nato, ele estava no lugar certo, ele sempre está no lugar certo, né? Conseguiu ajudar Portugal aí, deixando o seu gol. O Nuno, né, dispensa comentários mesmo, realmente fez uma partidaça, né? Com certeza, acho que a maioria concorda que ele foi o grande destaque dessa partida. E a Espanha, né, acho que tinha ali o seu, vamos dizer assim, favoritismo, por conta de ter uma seleção muito sólida, pela bola que veio jogando também, né? Até tinha comentado isso há uns dias aí com o Thiago, né? Falando que a Espanha, em questão de bola, a gente realmente vê que eles jogaram muito, né? Mas Portugal jogou com raça também, tem uma seleção muito boa. O Bruno Fernandes, né, foi um jogador que também foi muito marcado, né? Acredito que ele poderia ter se destacado muito mais, mas acabou que o palco tenso foi para as penalidades, né? Então, e vamos falar, né? Tinha pouco bom cobrador, né? Porque a maioria das finalizações ali é só de gênio, né? Os caras sabem bater pênalti mesmo, né? A frieza ali do Bruno Fernandes, enfim. Uma pena que o Cristiano não estava ali para converter, né? Porque ele tinha sido substituído pelo Gonzalo Ramos, né? Mas ali realmente foi o cansaço. O Cristiano, mesmo com essa limitação defensiva, né? Ele é um jogador que estava ali tentando correr o máximo possível para ajudar na marcação, mas o cara de 40 anos é o verdadeiro GOAT, né? O cara consegue trazer essa taça aí para Portugal. E do lado da Espanha, infelizmente, né? Infelizmente o Morata foi o, o Felizardo que conseguiu errar a penalidade. E aí, lógico, né? A culpa não tem como a gente, brincadeiras à parte, culpar um jogador só, né? Mas ele foi o da vez que não deu certo, né? Bateu até mal. Vou aqui deixar bem claro que foi um pênalti muito, mas muito mal batido, né? E, enfim, Portugal consegue mais uma taça aí da Nations League. E para os fãs de CR7, o GOAT, é mais uma taça aí na coleção da carreira gigante que o Robozão tem. E eu acho que dá para entrar até num debate interessante aqui com vocês, que eu quero saber, é que nós vimos a repercussão que causa aqui no Brasil
pessoal vê o Cristiano Ronaldo vencer um título, né? A gente tem muito essa disputa ali né, por muitos anos, foi Messi versus Cristiano Ronaldo, tudo mais. E ambos não eram tão efetivos assim nas suas seleções há alguns anos. O primeiro título veio pelo Cristiano Ronaldo na Euro, Messi já superou em relação a ele porque conquistou a Copa do Mundo, então tem um debate muito interessante, mas o que eu quero trazer é a próxima Copa do Mundo é a última dessas lendas, né, do futebol, tanto do Messi quanto do Cristiano Ronaldo. Messi ali já conquistou a sua, falta do Cristiano Ronaldo. Portugal vem jogando bem, se torna uma das favoritas também ao título, porque Copa do Mundo todo mundo sabe. Você não necessariamente precisa ser a melhor seleção. Se você entra mal um jogo, já era, você está eliminado. E então eu acredito que vai ter uma torcida muito grande para esses jogadores, né? É a nossa geração, a gente acompanhou eles. A gente teve uma frustração muito grande, algumas frustrações muito grandes em relação à seleção brasileira. E às vezes a gente acaba torcendo por jogador. Muita gente gostou do Cristiano Ronaldo jogando pelo United, ou se tornava fã do Manchester United naquela época. Depois no Real Madrid também, ele trouxe esses fãs pro clube ali na Espanha e também conquista, tem uma história esplêndida ali na Espanha. Enfim, eu acho que gera um bom debate aí, porque muitas pessoas, inclusive muitos brasileiros, vão torcer pro Cristiano Ronaldo, porque é a última cena que nós vamos ver ali, ele com a camisa da seleção de Portugal na Copa do Mundo, então pode gerar um debate interessante. O que vocês acham? É a famosa aura, né, Matheus? É a famosa aura. Pouquíssimos jogadores chegam nesse nível e nessa prateleira, né? Como você mesmo disse, né? Essa geração aí que assistiu o Messi e o Cristiano Ronaldo, e principalmente ao longo da rivalidade que houve na Espanha entre os dois, pouquíssimos jogadores que chegam nesse nível, né? Dispensa comentários, são dois gênios da bola. Sempre houve o debate, sempre vai haver quem foi o melhor, quem foi o mais vencedor, cara, mas quando você analisa, né, e vê o que esses caras conquistaram dentro do futebol, dentro dos seus clubes, seleções, enfim, cara, é algo que você tem que aplaudir, por mais que você goste mais de um e menos de outro e vice-versa, enfim. São dois jogadores que, cara, encheram os olhos dos amantes de futebol ao longo dos anos, e ambos aí estão ainda no cenário, né? O Messi ainda vai participar aí do Super Mundial, o Cristiano, né? Lógico, o Messi também atuando pela seleção, campeão do mundo, o Cristiano conquistando a Euro, trazendo esses títulos para a seleção portuguesa, né? Algo inédito. Então, e uma nova geração magnífica, né, de jogadores, né, dessa seleção portuguesa. Enfim, é um marco gigantesco. E aí fica, né, realmente, né, respondendo o que você trouxe aqui para a gente comentar, a Copa do Mundo tá logo ali. Então, vai ter muita surpresa. Essas seleções aí vai ter alguns nomes novos. Será que a gente vai ver aí jogadores, né, surgindo ou não? Ou essa é a base de cada seleção, especificamente falando aí de Portugal e Espanha? Porque eu acho que hoje, se a gente analisar, né, até esse presente momento, né, a Espanha é uma grande favorita, se não for a maior, né, se não for a principal, né, a ser campeã do mundo novamente. Mas a gente sabe, a Copa do Mundo também é outra competição muito difícil, né? Enfim, muitas seleções ainda vão ter aí surpresas, nomes, mas eu acredito que a seleção da Espanha, ela realmente, né, crava aí com certeza um favoritismo. Para os portugueses, né, a gente torce logicamente por Cristiano Ronaldo. Não é mesmo, André? Um abraço aí pro André, fanzaço do Cristiano, e crava. Todo mundo quer acreditar que realmente o impossível pode acontecer, ou o mais difícil, vamos dizer assim, realmente pode acontecer. Mas a gente coloca geralmente aquelas seleções, né, com mais tradição, sempre com as favoritas, e nem sempre segue esse roteiro, né? A gente pega propriamente a Alemanha. A Alemanha, pelo menos aí, né, deixou um pouco a desejar. Eu mesmo esperava muito mais da Alemanha pelos nomes que eles têm. E a gente também pode falar dos franceses, a França também, por todos os jogadores que tem, né, uma seleção que também promete muito até lá, né? Tem ainda os seus principais jogadores, que é o Mbappé, até lá tem muito ainda a provar dentro do Real Madrid,
né? Chegou, deixou sua marca, né? Foi aí o artilheiro, enfim. E cada seleção às vezes tem o seu destaque. Você pegar a Espanha, mesmo que tem ótimos jogadores, tem o Yamal. Então tem uma expectativa também muito grande dentro do Yamal, né? Um jogador que com ser tão jovem e conseguir mostrar, né, tanta genialidade, tanta habilidade, né? Então é um jogador que com certeza, por ser novo, ainda vai evoluir cada vez mais e com certeza, né? Já pensou um moleque nessa idade aí conseguir ser campeão com a seleção? Surpresas vão ter, né? Vamos ver como que as seleções vão trabalhar os nomes até lá, mas realmente é um debate muito legal, né? De ser analisado, de ser conversado, porque a Copa do Mundo realmente mostra aí grandes seleções chegando e a gente quer ver se vai ter uma surpresa ou não, vai ser mais do mesmo. Quem sabe? E com esse título de Portugal, eu acho que já dá pra gente cravar que a seleção portuguesa chega como uma das favoritas para a próxima Copa do Mundo, né? Acredito sim que o Cristiano Ronaldo vá jogar a próxima Copa do Mundo. Eu, particularmente, na Copa passada já colocava Portugal como uma das favoritas pela seleção que tem, pelo meio-campo que tem, pela defesa que tem, por ter um Cristiano Ronaldo, por ter um goleiro pegador de pênaltis, um goleiro decisivo como tem. Então, para mim, a seleção portuguesa já era uma das favoritas. E agora, com aparentemente um coletivo mais estruturado, mais coeso, Portugal é cada vez mais favorita. Porém, para mim, apesar de ter sido derrotada por Portugal, acho que a Espanha ainda está na frente nessa corrida entre as seleções europeias favoritas, por ter um coletivo melhor ainda. Acho que a Espanha me encanta mais os olhos do que a seleção portuguesa, e não tem como falar, obviamente, de Argentina, de França, pelo elenco que tem, de Alemanha, de Inglaterra. E agora, vamos ver se o Brasil consegue chegar para disputar a Copa do Mundo como uma das favoritas. Eu acredito que consiga sim, porque tem uma seleção boa e agora tem um grande técnico, né? Então, para mim tem tudo para se colocar junto com essas seleções que vão chegar fortes para a Copa do Mundo. Eu não sei se vocês concordam, né? Mas será que de todas essas seleções, e óbvio, a seleção brasileira é a maior campeã? Então tem que respeitar. Mas sabemos o momento que vive, já não é de hoje, há muito tempo, mesmo tendo, né, o novo treinador que é o Ancelotti. Vocês acham que o maior desafio de todas essas seleções é da seleção brasileira? Vocês acham que o caminho da seleção brasileira, até os nomes, né, realmente certos que vão para a Copa do Mundo, a gente sabe que o Ancelotti ainda vai testar alguns nomes, não tem muito tempo, isso é bom deixar destacado. Mas vocês acham que o maior de todas essas seleções assim mais pesadas que a gente tem no cenário, vocês acham que o maior desafio é da seleção brasileira? Tá nas mãos do Ancelotti o maior desafio? Cara, na minha opinião, o Brasil tem uma desvantagem de o Ancelotti ter chego agora, né? Então ele vai montar um time com muito pouco tempo. Se, né, vamos ver, ele também já é um senhorzinho, né? Já tem uma trajetória longa aí no futebol. Mas se ele puder ficar para mais uma Copa além dessa, eu acho que vai ser o essencial, porque essa tá muito em cima. A gente pode pegar essas seleções da Europa, né, até a Argentina aqui na América do Sul. Elas já estão preparadas há algum tempo, né? Não vem de agora. A seleção da Argentina foi se construindo com os anos, assim. Hoje você já sabe qual é a seleção da Argentina. Quem serão os convocados? Ah, tem uma surpresa ou outra, tem uma nova promessa e tudo mais. Portugal, a mesma coisa. A Espanha, a mesma coisa. A Espanha, inclusive, teve diversos desfalques, como o Lucas trouxe. Rodri, que é atualmente o Bola de Ouro, não jogou essa Nations. Ele esteve presente na Euro, na qual foi campeão. Então, essas seleções elas já estão preparadas para uma Copa do Mundo com um ano de antecedência. O Brasil vai jogar as eliminatórias que, inclusive, precisa vencer para se classificar, ainda não está classificada para a Copa e ainda não tem um time formado. Ainda o Ancelotti tem que fazer alguns testes, ainda, lógico, terão amistosos até lá, mas eu sinto que ainda não é o suficiente, entendeu? O problema do Brasil é o tempo. Demorou para chegar o Ancelotti. Se o Ancelotti, né, já fosse o técnico da seleção aí pelo menos um ano e meio, 2 anos, a gente já teria uma seleção um pouco mais preparada. Eu acho que esse é o grande desafio do Ancelotti e da seleção brasileira como um todo. Olha, entre as seleções principais, eu acho que Espanha, França e Argentina estão
quase que indiscutivelmente acima do Brasil. Portugal, eu acho que talvez esteja um pouco acima, é difícil colocar. Porém, tirando essas, eu acho que o Brasil está melhor do que as outras. A Alemanha tem um bom trabalho do Nagelsmann, porém eu não consigo sentir muita confiança na Alemanha. A Inglaterra é aquilo, sempre tem um time forte, porém na hora do vamos ver, sempre decepciona. Então é uma incógnita também. Mas eu acho que tirando as principais, eu acho que o Brasil vai chegar bem. E é claro, quanto mais tempo você tem para preparar a sua seleção, melhor. Porém, a gente já tem exemplos do contrário. Marrocos, na Copa passada, trocou de técnico em cima da hora e fez uma ótima Copa do Mundo. Então, acho que o Brasil pode sim fazer uma boa Copa do Mundo, apesar do pouco tempo que tem o Ancelotti para trabalhar. Eu concordo. E destacar também que tem o lance da novela do Neymar, né? Mas calma, antes a gente tem que analisar a seguinte opção. O Ancelotti já com certeza deve ter falado com o Neymar e hoje até, né, esse momento a gente sabe que não dá para contar com o Neymar, né? Mas eu acho que é unânime todo mundo, por mais que não goste do Neymar, da pessoa, enfim, aí é muito mais especificamente sobre o futebol dele. É o nosso único craque, o nosso único jogador fora da curva, habilidoso. Apesar, a gente sabe, idade, ele não tem hoje condicionamento físico, ele não tem ritmo, então ele tá longe de realmente poder, né, pegar ali a camisa 10 e a gente poder falar, não, vamos trabalhar essa seleção e colocar o Neymar na pauta. Hoje a gente não tem essa possibilidade, é que a gente não sabe como é que vai desenrolar daqui a um tempo, né, se o Neymar realmente, né, o que tudo indica, né, realmente possa renovar com o Santos, né? E, sei lá, se o Neymar conseguisse um ritmo, eu acho que a maior chance da seleção seria com ele. Mas também preciso deixar destacado que, apesar de ser muito fã do futebol do Neymar, enfim, se ele não colocar um foco maior nessa parte física, do ritmo, enfim, é meio complexo, mas ele precisa estar 100%, né? Ou mais próximo disso possível, para que ele possa ajudar a seleção brasileira. Agora, se a gente vai para a Copa do Mundo sem o Neymar, se vai ser formado um time sem o Neymar, vamos imaginar, e não por ele não ser convocado, porque o único fato que, né, obviamente, vai fazer ele não ser convocado é ele tá lesionado, ele tá totalmente sem ritmo, apesar que se ele tiver condição de jogo, né, dificilmente o Ancelotti não levaria ele, né? Mas vai ser titular, vai conseguir jogar, é uma novela, ainda vai ter alguns episódios, a gente vai ter que ver o que vai desenrolar, porque é um grande trabalho. Montar uma seleção competitiva a nível de bater essas seleções grandes da Europa, e principalmente a Argentina, que é a atual campeã, não vai ser tarefa fácil, não vai ser. A gente, obviamente, hoje resolveu um problema que era o técnico. A gente tem um técnico de alto calibre, um cara multicampeão, muito experiente, mas o tempo que vai dizer, né? Se ele vai conseguir chegar na Copa e fazer essa seleção. Porque também não adianta colocar toda a parcela de qualquer coisa ruim que acontecer na seleção nas costas do Ancelotti. Eu acho que tem que ser dividido. Os jogadores também têm que querer jogar bola, né? Os jogadores têm que querer fazer por onde, e os jogadores que almejam estar nessa Copa do Mundo e querer jogar e dar raça pela seleção vão ter que jogar o dobro. Porque onde faltar, vamos dizer, qualidade, tem que ter a vontade tem que prevalecer. Então a seleção vai ter que se esforçar nisso. Agora, se for realmente uma seleção sem o Neymar, acredito que a missão é muito mais difícil. Mas lógico, não posso cravar aqui que realmente isso é algo absoluto. Né? Já pensou se a gente é surpreendido e realmente a seleção consegue também jogar muito bem, mesmo sem o Neymar? Mas hoje, analisando, a gente sabendo tudo que o Neymar pode entregar se tivesse 100% né, não vou dizer no nível, né, como foi no Barcelona ou Santos, não é isso que eu estou dizendo. Mas se hoje ele tivesse muito bem preparado, com certeza, a chance da seleção é muito maior, né, de avançar cada vez mais na Copa do Mundo, se tiver ele no time, né? Com certeza. Né? Poucas seleções podem falar que tem um jogador dessa qualidade na sua seleção, no seu país. O Brasil tem Neymar. O problema disso tudo é que o Ancelotti vai preparar a seleção, né? Tá montando a seleção agora sem ele. Ele vai montar uma formação, vai montar uma estratégia sem ele. Obviamente que o Neymar não é um problema em questão de qualidade técnica, ele não é um problema para nenhum clube. Nós sabemos disso. O problema do Neymar é outro. Lesões e tudo mais. A questão de bola é indiscutível. O problema é isso. A seleção já tem um tempo muito curto para preparar um elenco ali
entrosado, preparado, e o Neymar ficar de fora desse período, né, de formação é um ponto muito delicado e que eu acho que o Ancelotti tem bagagem, tem força para barrar o Neymar. Se ele sentir que o Neymar não vai estar preparado, eu acho que ele pode até ser convocado, obviamente, pelo nome, pelo peso, mas pode ser que a gente veja um Neymar um pouco mais no banco, entrando no segundo tempo. Enfim, o Ancelotti tem um grande desafio aí para trabalhar. E para mim o principal desafio do Ancelotti, sendo mais específico, é o meio-campo da seleção, né? E para mim nesse confronto contra o Equador isso ficou muito claro. O meio-campo da seleção não é ruim, porém falta criatividade, né? O Casemiro acho que voltou e voltou bem, acho que ele pode ser titular para a próxima Copa. O Gerson talvez seja uma opção, porém Bruno Guimarães acho que deixa muito a desejar. Ele foi moldado para jogar de uma determinada forma pelo Howe no Newcastle. Na seleção brasileira, pela forma como o Brasil joga, pela forma como o Ancelotti joga, é exigido do Bruno Guimarães mais controle das ações, cadenciar mais o jogo, ser mais cerebral, e ele até agora não conseguiu entregar isso. O Rafinha, acho que recentemente deu uma entrevista falando que se ele pudesse trazer um jogador do Barcelona para a seleção brasileira, seria o Pedri. E eu acho que ele foi muito preciso nessa. É o jogador que falta para a seleção brasileira. O Brasil não tem um Pedri, o Brasil não tem um Rodri, um Vitinha como tem o PSG. Acho que esse vai ser o maior desafio do Ancelotti com a seleção brasileira. É encontrar um meio de campo que consiga dominar o jogo, que consiga criar, que consiga municiar o ataque. Acho que esse vai ser o maior desafio, porque a seleção brasileira carece de meio-campistas, carece de camisa 10, carece de camisa 8, e o Ancelotti vai ter que dar um jeito de arrumar isso aí. Bom, e para os próximos episódios, a resenha vai ser sobre o Super Mundial, né? Da FIFA. Todos os olhos estarão voltados a esses jogos. Teremos Palmeiras contra Inter Miami, Palmeiras contra o Messi, Botafogo contra o PSG, atual campeão da Champions contra o atual campeão da Libertadores. Amigo, teremos conteúdo sobre isso. Inclusive, nos sigam nas redes sociais do Virada de Jogo. O Instagram é @ViradaDeJogoPDC. Lá a gente vai trazer todos esses assuntos, tudo sobre o Super Mundial. Será que nessa onda de quebra de piadas no futebol, né, como foi o PSG, enfim, Tottenham, entre outros, será que o Palmeiras vai quebrar a piada? A maior piada do Palmeiras? Bom, é isso. Agradeço muito você por ter nos ouvido até este momento. Agradeço aos integrantes do grupo. Deixe seu comentário se a gente deixou passar alguma coisa. Como é que o seu time está no Super Mundial? Ele vai jogar? O que você espera dele? É isso, pessoal. Muito obrigado. Nos vemos em breve e falou.